Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso de número 3 até o verso de número 6. Diz assim a palavra do nosso Deus, por intermédio do apóstolo Paulo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Deixe a sua Bíblia aberta, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, porque nessa manhã nós já tivemos a oportunidade de ler a Tua palavra em conjunto, cantar canções ao Senhor em uma só voz, como único povo, como igreja. Também a oportunidade de não só ver aquilo que o Senhor faz através de missões, mas também participar ativamente do trabalho missionário, que é pregar a Tua palavra, o Teu evangelho a todos os povos, línguas e nações. Tivemos a oportunidade de orar pelos motivos de oração uns dos outros, ver aquilo que o Senhor tem feito na Tua igreja. E agora, Pai, queremos ouvir a Tua palavra, nos exortando, nos ensinando, ministrando os nossos corações. Nós oramos assim, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Queridos, há uma ideia de que Paulo tenha escrito pelo menos 3 cartas à igreja de Corinto. É verdade que na Bíblia Sagrada nós temos apenas 2 dessas cartas. Alguns dizem que a terceira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto está dentro da segunda carta, de modo que a gente não consegue separar. Mas é importante para a gente saber que, seja a primeira, a segunda ou a, entre aspas, terceira carta, que ou esteja dentro da segunda ou tenha se perdido, nós temos aqui exatamente aquilo que nós precisávamos saber. E a igreja de Corinto era uma igreja que se torna, em muitos momentos, exemplo para as nossas igrejas. Porque a igreja de Corinto, ela lidava com problemas, circunstâncias e situações, das quais todas as igrejas contemporâneas, elas também passam e elas sofrem. Só que a grande diferença entre a primeira e a segunda carta de Paulo é que na primeira carta, Paulo ele é muito duro em responder os problemas que a igreja de Corinto ela estava enfrentando. Paulo é muito duro nas suas palavras, muito direto. Afinal, Paulo ele tem autoridade apostólica sobre aquela igreja. Só que diante de uma carta tão dura, parece que teve gente que não gostou muito das palavras do apóstolo Paulo. E esses opositores de Paulo, da igreja de Corinto, eles começaram a questionar a autoridade apostólica de Paulo. Começaram a colocar em xeque se esse Paulo, ele realmente falava da parte de Deus ou trazia ensinamentos do seu próprio coração, sem fundamento, sem base alguma, tanto que a segunda carta de Paulo aos Coríntios,
nós podemos afirmar com tranquilidade que é uma carta onde Paulo ele defende o apostolado dele. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele está defendendo a sua autoridade apostólica. Só que tinha um problema entre esses opositores de Paulo. Os opositores de Paulo, eles tinham uma visão diferente sobre sofrimento e tribulação. Muito diferente do que o apóstolo Paulo ele tinha. Os opositores de Paulo, eles acreditavam que se mais autoridade diante de Deus você tem, se mais próximo de Deus você está, menos sofrimento vai bater na sua porta. Tanto que do capítulo 1 até o capítulo de número 9, sofrimento, consolação, tribulação, são assuntos pertinentes que nós veremos basicamente em cada trecho de cada capítulo, do capítulo 1 até o capítulo de número 9. Porque os opositores de Paulo estão dizendo: crente que é crente não sofre. E o seu sofrimento te desqualifica como apóstolo. E a grande pergunta que Paulo ele vai responder, pelo menos no início da segunda carta que ele escreve à igreja de Corinto, é essa: o sofrimento, ele desqualifica ou ele qualifica aqueles que estão perto do Senhor? E Paulo então começa a fazer uma série de reflexões sobre a vida cristã. Como é que isso se dá ou se aplica à vida dos crentes? Será que alguém que segue a Cristo sofrerá? É isso basicamente que Paulo ele está respondendo a essa carta. E é por isso que nós pegamos logo alguns versículos do primeiro capítulo, porque logo na sua saudação inicial, Paulo ele já começa a nos mostrar algumas verdades preciosas sobre esse assunto, essa temática: sofrimento, consolação, tribulação e misericórdia de Deus. Olhe para o texto novamente. O verso de número 3, Paulo ele começa trazendo uma informação contundente. Paulo ele traz uma informação muito contundente. Bendito, louvado, homenageado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vamos ver aquilo que chamamos de economia da Trindade. Apesar de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo serem Deus na sua essência, totalmente completos, poderosos, não existe um melhor ou maior do que o outro. Naquilo que a gente chama na economia da Trindade, ou seja, nas funções que foram administradas no plano da salvação, assim nós temos o Pai e aqui nós temos o Filho. Filho subordinado ao Pai. O próprio Jesus disse lá no Evangelho de João: o Filho não pode fazer nada que não veja o Pai fazendo. Então, na economia da Trindade, no plano da salvação, aí sim temos essas funções. Deus como Pai e o Deus Filho, um subordinado ao outro. E aqui Paulo diz: louvado, homenageado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra informação que Paulo traz ainda no verso 3 é que esse Deus bendito, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Pai da misericórdia. Ele não é alguém que aprendeu a ter misericórdia. Ele não é alguém que fez um curso, 5 passos para obter misericórdia. Ele simplesmente é o gerador da misericórdia.
Esse Deus bendito que precisa ser louvado, ele é o Pai da misericórdia, o autor da misericórdia. A misericórdia tem um ponto de partida e o seu ponto de partida é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E a última informação que Paulo dá ainda no verso 3 é que esse Pai de misericórdia é Deus de toda consolação. É o Deus de toda consolação. O que Paulo está dizendo é: a consolação e a misericórdia verdadeira, na sua mais linda e cristalina essência, só pode ser entendida, compreendida e observada em Deus. Deus é o Pai da misericórdia e o Deus de toda consolação. O que Paulo está dizendo é: se tem alguém no mundo, na criação, em tudo que há, que sabe sobre misericórdia e consolação, esse alguém é Deus. Não há nenhuma fuga que o ser humano possa buscar que vai dar a ele misericórdia ou consolação como Deus pode dar. Porque nada nesse mundo, além de Deus, é o Deus de toda consolação ou o Pai de misericórdia. Olha que informação contundente que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: se você está atrás em saber sobre misericórdia e consolação, não há outra fonte melhor para ser procurada, pesquisada ou informada do que Deus. Ninguém. Absolutamente ninguém. Mas Paulo, ele não fica apenas no campo da informação. Paulo sabe que misericórdia e consolação é mais do que informação. Ela precisa ser experimentada. Precisamos ter uma relação experiencial com a misericórdia e com a consolação. Olha o que Paulo diz. Ele, ou melhor, é Ele, esse Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da misericórdia, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Não é apenas saber que Deus é o Pai da misericórdia e o Deus de toda consolação. Não é apenas eu falar para alguém, mas o que Paulo está dizendo é: nós podemos também experimentar esse atributo de Deus. Nós podemos sentir. Porque é justamente Ele que detém essa qualidade, que não só detém, como também nos oferece para que diante de toda a nossa tribulação, nós possamos ser consolados e receber misericórdia. Sabe o que é interessante, irmãos? É porque algumas pessoas, alguns estudiosos, eles vão dizer o seguinte: quando a Bíblia trata de sofrimento, é um sofrimento muito específico e direcionado para crentes que estavam sofrendo por não negar a fé em Cristo Jesus e estavam sendo perseguidos e sentiam então as marcas, as dores, a tribulação em suas vidas por conta da fé. Aí eu pergunto: quantos de nós hoje já experimentamos, no nosso mundo em que temos liberdade de prestar culto ao nosso Deus, que você pode sair da sua casa e ir para uma igreja tranquilamente, você pode comprar uma Bíblia lá na Betel tranquilamente, você pode expressar a sua fé tranquilamente. A gente não sabe o que é sofrer por Cristo. Perseguição por viver uma fé. A não ser que você realmente seja disposto a falar assim: não, é Cristo acima de tudo e seja o que Deus quiser. Então parece que o sofrimento que os nossos irmãos passavam no primeiro século é muito diferente do sofrimento que a gente passa hoje. Mas a verdade é que não é isso. O que Paulo está dizendo aqui
é que Ele é quem nos consola em toda a nossa tribulação. E toda aqui, no texto original, significa toda mesmo. Toda aquela, exceto aquela que experimentamos por consequência das nossas cabeçadas, do nosso pecado. A gente enfia o pé na jaca e aí depois vai lá, Deus livra da minha tribulação, da minha angústia. Não, isso daí é consequência do pecado, e das consequências do pecado a gente não vai ser libertos. Nós vamos passar porque é pedagógico, é didático. Mas o sofrimento do cristão no mundo é um sofrimento diferente do sofrimento do ímpio. Porque o ímpio sofre, ele entende, isso faz parte da vida, o mundo é assim. Nós sofremos entendendo que isso é parte do pecado, que se alojou na humanidade pela queda, e nós estamos à espera da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos libertará de todas as coisas. Então, o Deus, Pai da misericórdia, o Deus de toda consolação, é Ele que toca em nosso coração de forma experiencial, para nos consolar em toda a nossa tribulação. Por isso que nós não devemos ter qualquer receio em levar os nossos pedidos para o Senhor, ou até mesmo abrir o nosso coração para Deus diante de qualquer angústia. Porque Ele é o único suficientemente capaz para nos consolar em toda a nossa tribulação. Então nós temos aqui uma informação, nós temos aqui uma experiência dessa informação, mas também Paulo nos mostra um motivo. E qual é o motivo? Parte B do verso 4. Para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus através da experiência que tivemos com Ele, na jornada da nossa vida, porque eu tenho absoluta certeza que em algum momento da sua vida, em algum sofrimento que você passou, você sentiu, você experimentou que essa informação que Paulo dá não é apenas uma informação, mas ela é possível de ser experimentada. Você sentir que Deus é o Pai da misericórdia, o Deus de toda consolação. Então, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. A palavra consolar aqui é literalmente andar ao lado. É caminhar ao lado da pessoa. Então a gente poderia, por exemplo, ler o seguinte: é Ele que anda ao nosso lado em toda a nossa tribulação, para que por Ele andar ao nosso lado em toda tribulação, que nós possamos, que nós mesmos recebemos de Deus, possamos também andar ao lado de todos aqueles que estiverem em qualquer espécie de tribulação. E nada melhor na tribulação do que ter alguém andando ao nosso lado. Então o que Paulo está dizendo é que não basta ter uma informação, não basta experimentar, mas ter a informação e experimentar, ela desemboca num único motivo: para que quando vemos nossos irmãos em tribulação, em aflição, que a gente não se afaste, que a gente não se exclua, mas pelo contrário, que nós também possamos andar ao lado deles. Porque a melhor maneira de consolar uns aos outros é estar ao lado. Nem sempre é tentar dar uma resposta. Nem sempre é falar alguma coisa. Às vezes é simplesmente se postar ao lado e estar ali. Estar ali. E é tão comum na hora do nosso sofrimento, ou depois que a gente passa por ele, o nosso senso de centralidade, ele sempre incha. Porque nós somos o centro do sofrimento, da tribulação, nós queremos que Deus venha e nos console. Quando a gente passa por ela, ufa, passou, fim. Não, existe ainda um passo a mais. E o passo a mais é que nós somos usados pelo Senhor para observarmos aqueles que estão passando também por aflição e tribulação e podermos andar com essas pessoas. Nunca se esqueça de que
após o sofrimento que passamos, temos uma incumbência de responsabilidade, que é também estar ao lado daqueles que estão sofrendo e daqueles que estão atribulados. E aí Paulo, então, depois de mostrar o motivo, ele faz uma ligação linda no verso 5. Paulo ele diz o seguinte: porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Paulo ele está fazendo uma ligação íntima das nossas lutas com também as lutas de Cristo. Paulo ele sabe que sofrimento é um negócio que dá em abundância. O mundo e o pecado não são econômicos em fornecer para nós sofrimento, lutas, angústias, tribulações. Pelo contrário, parece que o mundo fornece para a gente esse tipo de coisa abundantemente. Tanto que se a gente for para uma pessoa e falar assim, acho que você está com pouca luta, você não quer pegar uma minha? Você fala assim, não, eu já tenho a minha cota. Eu já tenho as minhas, fica tranquilo. Porque Paulo sabe, não é hoje apenas. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos. E Paulo acrescenta aqui, de Cristo. É como que se os sofrimentos diversos que nós passamos em nossas vidas, eles se conectam de alguma maneira com os sofrimentos que Cristo passou aqui na terra, na sua obra da redenção. Logicamente que não na mesma potência, porque nenhum de nós levou sobre si todas as cargas da humanidade. E também o nosso sofrimento não traz redenção após vitória dele para a humanidade, assim como de Cristo. Mas quando nós sofremos, de certa maneira nós estamos ligados ao ministério de Jesus que sofreu. E Jesus soube o que é sofrer. Jesus sabe o que é o sofrimento humano. Então, quando nós estamos transbordando em nós os sofrimentos, precisamos nos lembrar que essa é uma pontinha daquilo que nós podemos nos identificar com Cristo. Cristo sofreu, eu estou sofrendo e eu me alegro em participar dos sofrimentos de Cristo. Mas Paulo ele continua dizendo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Não é apenas metade do negócio. A outra metade também é importante. Da mesma maneira que transborda os sofrimentos, também transborda sobre nós o consolo. Por isso que o crente, quando ele se depara com o sofrimento, com a tribulação, o olhar dele é diferente do ímpio. Porque para o ímpio, ele busca o consolo e as respostas apenas desse mundo que um dia terá fim, mais cedo ou mais tarde. Mas nós estamos com os olhos no triunfo final. E é isso que nos dá esperança. Saber que assim como Cristo sofreu, venceu, ressuscitou e nos espera na glória eterna para o triunfo sobre todas as coisas, assim nós estamos sofrendo aqui, mas com a contagem regressiva ligada, porque também desfrutaremos do triunfo que nos aguarda em toda a eternidade. E aí no final do verso de número 6, Paulo ele mostra um método. Qual é o método então para experimentar tudo isso? Ele fala, esse consolo, parte B do verso 6, se torna eficaz, ou seja, nós vamos experimentar esse consolo eficazmente, na medida em que suportamos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Paulo ele está se colocando como exemplo e falando assim, olha, eu também tenho suportado sofrimento. E o segredo para experimentar o consolo, para que ele se torne eficaz, é entender que à medida que nós esperamos e suportamos com paciência diante dos sofrimentos, esse consolo vai se tornando eficaz. Parece estranho, mas quando vem o sofrimento, nós precisamos confiar e permanecer com paciência. Com paciência. Se você
virar as páginas da sua Bíblia no capítulo de número 4, a partir do verso de número 7, olha o que Paulo ele está dizendo. Quando ele fala sobre a salvação, quando ele está falando sobre o fato de Deus ter escolhido gente frágil para colocar um tesouro tão inestimável que é a salvação. Paulo fala, temos, porém, este tesouro, Cristo, a salvação, o povo diferente da terra, em vasos de barro. Aonde você coloca algo precioso? Num cofre, numa embalagem bonita, resistente, com adesivo escrito frágil, cuidado, não toque. Mas aquilo que há de mais precioso no mundo, Deus colocou em vasos de barro, nós. Vaso de barro não é muito resistente. Você pode jogar ele de uma altura mínima que ele vai quebrar, ele já vai rachar. Para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Não de nós. Em tudo, somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus. Lembra lá no capítulo 1, o verso de número 6, esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Paulo está afirmando aqui novamente, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte e em vocês a vida. Paulo falando, eu estou sofrendo a morte, mas o meu exemplo mostra para vocês que isso é vida. Isso é vida. Verso 16 do capítulo de número 4. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que nosso ser exterior se desgaste, porque isso é a vida humana. O nosso ser exterior ele vai se desgastando. Nossa mente, o nosso corpo. Mas o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve, momentânea tribulação, leve, momentânea a partir do ponto de vista da onde? Da eternidade. Da eternidade, a vida na terra não parece um grão de areia. Produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para essas coisas que se veem, mas para as que não se veem, não olhamos para as nossas tribulações e mazelas terrenas, porque naquilo que vemos, mas olhamos para aquilo que nós não vemos. Porque as coisas que se veem são totalmente temporais. O sofrimento, a angústia, é tudo temporal. Tudo temporal. Ficam as cicatrizes, nós nos lembramos, mas ainda assim é temporal. Mas as que não se veem são eternas. São eternas. Aí Paulo continua no 5:1. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre, a nossa vida, o nosso corpo, o nosso ser, é esse simbolismo que Paulo está usando. A nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, se o nosso corpo se desfizer, se a nossa porção terrena se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, nessa vida, nessa casa chamada terra, gememos, angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida
pela vida eterna. Ora, foi a propósito disso, o próprio Deus que nos preparou para isso, dando-nos o penhor do Espírito. Paulo ele está o tempo todo complementando aquelas informações que ele diz no capítulo 1. E o que nos ajuda a permanecermos firmes em tempos de angústia e tribulação é o Espírito Santo dentro da gente, que diz ao nosso coração: não desista, permaneça, persevere, continue olhando para aquilo que você não consegue enxergar nesse momento. Irmãos, por que uma reflexão como essa ela é importante hoje? Porque é muito comum, diante do sofrimento e das tribulações que nós passamos diariamente, encontrarmos as mais diversas respostas. Porque resposta ao sofrimento é um produto caro. E muitas pessoas estão dispostas a pagar uma pequena fortuna para ter elas. Por isso que a gente tem gente aí vendendo resposta para tudo. Mas são respostas que não conseguem amenizar a dor que está aqui dentro. E nós precisamos recorrer à palavra de Deus, à Bíblia, para mostrar o que a Bíblia tem a nos dizer sobre o sofrimento, sobre as tribulações. Porque pode ser que hoje você esteja num domingo muito tranquilo, mas pode ser que amanhã se abata sobre a sua vida uma tremenda tragédia. A gente nunca está preparado e essas coisas não dão aviso prévio. E nós precisamos entender e nos lembrar que Deus é o nosso Consolador. E eu queria concluir então essa breve reflexão apenas nos lembrando 4 coisas, rapidamente, para nosso ensino, para que possam nortear a nossa vida em meio à tribulação e o sofrimento com os olhos em Jesus Cristo. A primeira coisa delas é que existem realidades e verdades do Evangelho que nos ajudam a perseverar pela fé em meio às aflições e sofrimento. Quais são essas verdades do Evangelho que nos ajudam a perseverar com fé em meio ao sofrimento? Saber que Cristo sofreu e que o sofrimento dele terminou com uma grande vitória sobre toda a eternidade. Essa realidade, essa verdade do Evangelho nos ajuda a perseverar em fé, entendendo que o fim, esse mundo não é um fim em si mesmo, pelo contrário, nós andamos nesse mundo com os olhos daquilo que nos aguarda. E realmente, se a nossa vida fosse só para esse mundo, que injustiça seria as lutas, as tribulações, os sofrimentos que nós passamos. Mas como Cristo nos salvou, e o Espírito Santo é o penhor da nossa fé, essas verdades espirituais do Evangelho nos ajudam a permanecer firme, mesmo em meio às tribulações. Porque longe de mim ser leviano com a palavra, ou mentiroso, e falar, irmãos, é falta de fé, é falta de oração, é culpa do demônio. Você não está dando dízimo, você não está dando oferta. É por isso que você está na luta. E venha para cá, vamos fazer a partir de hoje uma campanha de 9 sexta-feiras. E ao final delas, todos os seus problemas se encerrarão. Aí você chega no final, você fala, pastor, fiz a campanha das 9 sextas. Continuo sofrendo. Aí eu vou olhar na sua cara e falar assim, é porque você não tem fé. Não é assim. Se fosse assim. Mas não é. A nossa vida aqui na terra vai ser assim, meus irmãos. Lutas, lutas, lutas. Coisas às quais não teremos as respostas, não vão fazer lógica, não haverá simetria. Mas as verdades espirituais, elas nos ajudam a perseverar com fé em meio às aflições e sofrimento. Segunda coisa, meus irmãos, é que em toda e qualquer circunstância, os crentes permanecem e perseveram em Cristo mediante o Espírito Santo que nos assegura essa esperança. A gente sempre acha que está envergando e vai quebrar. Vem aquela última situação terrível na sua vida e você fala, ó, agora já era. Agora eu não aguento mais.
E realmente, se fosse de você, você não aguentaria. Mas existe um princípio tão lindo na nossa doutrina bíblica, que é a perseverança dos santos. E sabe qual que é? Não confunda essa expressão achando que o mérito é nosso. Porque quando fala perseverança dos santos, parece assim, eu vou perseverar até o fim, e aí eu vou chegar no grande finale e desfrutar do triunfo com o meu Salvador. Não. Perseverança dos santos é um princípio que dizem que Deus preserva o nosso coração, que Deus persevera com o Espírito Santo dele em nós, para que a gente não envergue, não quebre. Então, lembre-se, não é você, mas é o Espírito Santo que está dentro de você, que faz com que você ainda assim persevere. Porque ainda que você tivesse todas as verdades do Evangelho espirituais e te ajudam sim a perseverar com fé, mas se não for o Espírito Santo, que em toda e qualquer circunstância permanece e nos persevera nele mediante o Espírito Santo, nós já teríamos quebrado. Lembre-se do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não existe para fazer você se sentir arrepiado, para você pular, cair, chorar. O Espírito Santo, ele não é um provocador de sensações. O Espírito Santo não é animador de plateia, não é DJ de culto gospel. O Espírito Santo é o Emanuel, o Deus que vive em nós. É Ele que está ali, nos dando combustível para que a gente não quebre. Lembre-se do Espírito Santo na sua angústia, na sua tribulação. Terceiro ensino que nós podemos ter desse texto é que quando nós estamos unidos em Cristo, nós somos participantes, sim, do seu reino. Somos participantes dos benefícios da cruz, mas nós somos também participantes do sofrimento dele. Afinal, nós somos membros de um corpo cujo cabeça é Cristo. E não importa onde você sofra uma dor, se você cortar a ponta do seu dedo, se você cortar a sua orelha, todo o seu corpo vai sofrer por conta desse corte. Se você torcer o seu pé, você não vai deixar o seu pé na sua casa, vai destacar ele e vai sair andando por aí. Se você torcer o seu pé, você vai ficar na cama, engessado. O seu corpo todo sofre com apenas o seu calcanhar que sofreu uma lesão. Participar dos sofrimentos aqui na terra faz com que a gente leia um outdoor gigantesco com letras garrafais. Eu faço parte também do corpo de Cristo. Eu estou em Cristo. E sofro diferente do mundano, do pagão, porque o sofrimento do pagão é sem razão e é só para aqui, mas o meu me faz participar de Cristo Jesus. Por isso que mesmo no sofrimento eu vou dizer, bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o sofrimento nessa terra me dá senso de pertencimento ao povo de Deus. Ao povo de Deus. E por fim, meus irmãos, essas experiências, elas são meios pelos quais nós podemos melhor entender o triunfo que nos aguarda. Em nossa caminhada de vida, em nossa jornada, é sempre assim. Quando Deus nos dá a bênção de experimentarmos alguma coisa, alguma bênção, a gente sempre se lembra da caminhada e de quanto custou aquela vitória. A gente sabe quanto custou para chegar até ali. Da mesma maneira, quando nós chegarmos no triunfo eterno, nós vamos entender que valeu a pena cada sofrimento. Cada sofrimento. Porque nós vamos olhar para aquele que sofreu e chegou até o fim. E que o nosso sofrimento, ele tem essa capacidade de valorizar o triunfo final. Imagina se a gente não sofresse.
Como nós seríamos arrogantes, orgulhosos, vaidosos, desprovidos de todo tipo de humildade. Quando a gente sofre, a gente já tem comportamentos assim? Imagina sem isso. Na verdade, pode até parecer estranho, mas até o sofrimento, ele se torna dádiva do Senhor quando nós olhamos na perspectiva bíblica. Aquela saga de ser feliz, Deus tem a obrigação de me fazer feliz. Deus tem a obrigação de me deixar satisfeito. Irmãos, isso não cooperaria nada com a gente. Mas nos colocaria muito mais distantes do Senhor. E ao invés de Deus, teríamos um ídolo formado à nossa imagem e à nossa semelhança. Que nós possamos nos lembrar as palavras de Paulo, na segunda carta à igreja de Coríntios, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia e o Deus de toda a consolação. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.